Depois de entender que requisitos são relevantes para esse sistema, para um determinado sistema, é importante a gente entender assim, a priorização desses requisitos. Que requisito é mais importante do que outro? Entender essas prioridades é essencial, porque provavelmente a gente não vai ter tempo para atacar todos os requisitos de uma vez só, né? Então é importante a gente pegar a lista de requisitos e ordenar, como a gente está vendo aí, dizendo, olha, que a capacidade de armazenar alunos e gerenciar as metas é mais prioritário do que associar as notas, que é mais prioritário do que gerenciar os alunos e seus logins, por exemplo, tá? Porque isso já pode ser feito pelo Siga, por exemplo, tá? Que é um outro sistema que é adotado na universidade, certo? Então essa priorização é importante. Do mesmo jeito que a gente faz isso para os requisitos funcionais, a gente tem que fazer isso para os requisitos não funcionais também, certo? Então, com base no que a gente conversou com os stakeholders, a gente ordena, essa priorização é definida pelo stakeholder, né? Para a gente saber o que é mais importante. Então, no caso dos requisitos funcionais, é para a gente saber o que é mais importante a gente fazer primeiro. No caso dos requisitos não funcionais, é para a gente saber o que é mais importante e priorizar, e porque muitos desses requisitos funcionais, às vezes, eles são conflitantes. Então, por exemplo, se eu quero atingir escalabilidade, tá? Pode ser que algumas questões de segurança me atrapalhem um pouco no alcance dessa escalabilidade, tá? Então aí está especificado nesse slide que eu tenho então que priorizar a segurança, certo? Então segurança é mais prioritário, mesmo que eu perca um pouco de escalabilidade, tá? Eu vou ter que atender realmente ao requisito de segurança, tá? Porque ele é mais importante para esse tipo de sistema. Então não é que a gente vai esquecer escalabilidade completamente, é só que no equilíbrio, nos trade-offs aí, a gente vai dar preferência para segurança, tá? Mas todos esses exemplos aí são bem teóricos, que a gente está ordenando, né, de forma completa os requisitos, e na prática é muito difícil ter essa ordem total, né? Onde cada requisito é sempre menor, tem menos prioridade ou mais prioridade do que um outro requisito, né? Então, muitas vezes o que se faz na prática é aplicar um processo de triagem. Então, ao invés de a gente ter aquela ordem total, a gente tem essa ordem parcial aqui, onde eu dividi em 3 categorias: crítica, importante e desejável, certo? E aí, na categoria crítica, eu tenho esses 2 requisitos, né? Então, o sistema deve ser capaz de gerenciar as metas, o sistema deve ser capaz de armazenar os alunos e os seus logins, e isso é mais importante, é mais prioritário do que a associação de notas a metas, certo? Então aí a gente está vendo o que é crítico tem que vir primeiro, importante depois, desejável por terceiro, né? Então essa é uma forma de classificar aí. Então não sei exatamente qual é mais prioritário, se é armazenar as metas ou se é armazenar os alunos e os logins, porque eles estão no mesmo nível de prioridade crítico. Então eu vou ter que atacar os 2 de qualquer jeito, provavelmente. Mas eu sei que eu posso fazer isso e devo fazer isso antes de atacar os outros requisitos, tá? Então essa triagem, né, ela é mais simples e mais prática de ser feita. E sempre lembrando que há trade-offs entre esses requisitos, né? A gente não consegue atacar todos os requisitos de uma vez, né, com os recursos disponíveis e com os prazos que foram determinados. Então, justamente por essa necessidade, né, é que a gente precisa da priorização, tá? Muitas vezes um stakeholder pode dizer que um requisito é mais prioritário do que o outro, e outro stakeholder dizer justamente o contrário. Então esses conflitos entre as opiniões dos stakeholders sobre o que é prioritário, isso deve ser negociado adequadamente, tá? Então, com o envolvimento dos 2 stakeholders que têm opiniões conflitantes, ou com outros stakeholders que possam intermediar essa negociação, né?
Então, para atingir aí um consenso ou um acordo sobre o que deve ser atacado primeiro, no caso dos requisitos funcionais, ou no caso dos requisitos não funcionais, o que é que tem que ser deixado em segundo plano se for afetar um outro requisito não funcional.